Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso extraordinário do Ministério Público e manteve legais as interceptações telefônicas que serviram como provas na Operação Sevandija. Em setembro de 2022, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, anulou as interceptações telefônicas da Operação Sevandija. Parte dessas interceptações sustentaram os pedidos de prisão dos acusados. Já no dia 6 de fevereiro deste ano, o vice-presidente do STJ, Og Fernandes, suspendeu liminarmente a decisão da sexta turma e o recurso foi encaminhado para análise do STF. No recurso, o Ministério Público solicitava ao STF que reconsiderasse a decisão. Todavia, Nunes Marques manteve o entendimento inicial do STJ de que as escutas foram obtidas de maneira ilegal e sem justificativa para a quebra do sigilo. No momento, o Ministério Público de São Paulo aguarda o julgamento de um agravo regimental. O agravo regimental é o recurso utilizado para contestar uma decisão. Ele é apresentado à mesma instituição que proferiu a decisão para que seus próprios membros revejam, decidam sobre a questão novamente. Desde que foram anuladas as escutas telefônicas, o processo voltou para a primeira instância. Ao todo, 5 juízes passaram pela Sevandija, que atualmente está na terceira vara criminal de Campinas. Se mantida a decisão de Nunes Marques, o processo voltará a ser analisado pela primeira instância, mas sem as provas obtidas pelas escutas telefônicas. No total, 36 processos da Sevandija tomam como base essas interceptações. Murilo, uma guerra jurídica pesada que se encaminha aí, né? Mas de qualquer maneira, parece que o que se apresenta é que essas escutas não vão valer agora no processo, né? Bom, a justiça tem um critério gozado, né, sobre essa questão aí da validade das interceptações telefônicas. Tanto elas eram procedentes que várias pessoas foram condenadas a partir das provas que foram obtidas com essa escuta telefônica. E aí é uma decisão que o brasileiro, né, não consegue entender, porque a justiça vem, mesmo tendo se conseguido inúmeras provas contra várias pessoas, anula essa escuta telefônica. Ao anular a escuta telefônica, anula praticamente todos os processos, faz com que 7 anos depois os processos retornem a uma estaca praticamente zero. E muito provavelmente agora, apesar de todo o material que foi produzido de provas, ninguém será condenado. E o que é pior, tem 71 milhões, vários bens que foram bloqueados para ressarcir os cofres públicos, né, desses desvios, que agora também, se o processo volta a estaca zero, serão liberados e essas pessoas todas terão de volta os seus bens, o seu dinheiro, e o prejuízo vai ficar para os cofres públicos. Ou seja, fica aquela sensação de que no final das contas o crime acaba compensando. Revide. Agora uma boa notícia. O restauro da Avenida 9 de Julho em Ribeirão Preto finalmente sairá do papel. A empresa vencedora da concorrência para a obra será a Construtora Metropolitana do Rio de Janeiro. O valor máximo estimado para a obra foi de 31 milhões de reais. O contrato tem duração de 18 meses, sendo que a obra deve ser concluída em até 12 meses contados a partir da data da publicação da ordem de serviço. Em 2022, o executivo chegou a abrir uma licitação, mas nenhuma empresa apresentou proposta. Na época, o valor estimado era de 18 milhões. O edital contempla o restauro do pavimento e canteiros da 9 de Julho, entre a Avenida Independência e a Rua Tibiriçá, a implantação de travessias com acessibilidade para deficientes nos cruzamentos. Também está prevista a implantação de galerias de águas pluviais nas ruas Marcondes Salgado e São José, ligando a Avenida 9 de Julho à Avenida Francisco Junqueira, e a ideia é acabar com um problema de represamento de água que ocorre na Rua São José quando chove forte.
Além disso, também será implementado um corredor de ônibus no mesmo trecho entre a Rua Tibiriçá, próximo à Recreativa, e a Avenida Independência. A faixa destinada ao tráfego dos ônibus será a da direita. Bom, uma boa notícia, a única coisa, né, Murilo, que nós estamos falando aí de 18 meses, vai lá para meados de 2025, para ela estar pronta. Mas, de qualquer maneira, é certo que essa revitalização aí dá uma boa melhorada ali no Boulevard, que está muito precarizada a situação dos lojistas de lá, né? E também o próprio centro, de uma maneira geral, ganha com essa revitalização, esse restauro da 9 de junho, que está agora impraticável você circular por ali, né? Pois é, a gente já teve em obras importantes, né? Teve a questão do viaduto lá, que ali da Independência, que também teve um atraso grande na obra. E agora todo mundo espera, né, por essa restauração da 9 de junho, que de fato é uma avenida histórica mais importante da cidade. É uma avenida belíssima, é uma avenida larga, tem árvores bem arborizadas e tem toda a história de Ribeirão passando por ali, né? Então a cidade ganharia muito se de fato, né, essa revitalização aí que está sendo projetada, se der tudo certo e se ela sair nesse tempo previsto aí, né, de mais ou menos 18 meses, que eu acho que ainda pegaria o final, né, que deve ser a pretensão do atual prefeito. Pegaria ainda o final do seu governo e para ser inaugurada lá por dezembro de 2024. Revide. O acordo salarial que concede aumento de 6% aos servidores públicos municipais foi assinado nesta semana. O acordo, que também prevê aumento de 12% no Vale Alimentação e Nutricional, foi acatado pelos servidores em assembleia. Com isso, a greve que durou 10 dias está encerrada. Inicialmente, o funcionalismo público municipal exigiu um aumento de 16%. O pedido veio com uma resposta ao aumento de 49% no salário dos vereadores, secretários e prefeitos. O acordo de 6% foi assinado pelo presidente do sindicato, Valdir Avelino, e o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. O projeto de lei será encaminhado à Câmara Municipal. Bom, 10 dias aí que não saiu do lugar, né, Murilo? Acho que os servidores dessa vez... Os servidores devem ter ficado frustrados, né, com esse aumento só de 6%, né? Eles esperavam um pouco mais. A categoria tem algumas perdas represadas aí ao longo dos últimos anos, né? Porém, a administração pública, a economia enfrenta sérios limites, né? Por isso que essa gestão aí também já foi feita no passado, se dar alguns aumentos aí que depois a prefeitura tem dificuldades, né? A gente já teve até atraso de salário, teve dificuldades para conseguir cumprir. O que de fato saiu fora do padrão, né, foi esse aumento aí de 49% no salário dos vereadores e secretários do prefeito, que haveria necessidade de um aumento, mas não nesse percentual aí. Revide. Nesta segunda-feira, dia 1º de maio, começa a 28ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto. O evento será realizado até o dia 5 de maio, no quilômetro 321 da rodovia Antônio Duarte Nogueira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 70. A AgriShow contará com a participação de mais de 800 marcas nacionais e internacionais e uma série de atrações, como o AgriShow para Elas, espaço dedicado às mulheres do agro, com atividades de conteúdo e relacionamento, e o AgriShow Labs contará com uma nova área para startups apresentarem diversas soluções tecnológicas e inovadoras diretamente a produtores rurais de todos os portos. Bom, e a Revide desta semana, né, traz aí na capa uma reportagem especial sobre a AgriShow. Então, quem quiser saber mais sobre a feira, pode ir também buscar na Revide. O primeiro final de semana do Rodeio Music trouxe muita diversão e alegria ao público, que retribuiu com generosidade. Ao todo, foram doadas 5,5 toneladas de alimentos e mantimentos por meio do ingresso solidário e também por iniciativa própria do público. As doações de 20 a 22 de abril foram encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto. Cerca de 50 voluntários trabalharam na arrecadação dos alimentos, na entrada do evento e na distribuição das doações. De acordo com a presidente do Fundo Social, dona Mariana Jabali, os mantimentos são repassados para entidades como o Lar dos Velhos e o Lar Padre Euclides, e também para comunidades e associações de bairros da cidade. Nesse sábado, dia 29
29 e domingo, dia 30, o Ribeirão Rodeio Music tem mais programação esportiva e artística. Para ajudar na arrecadação de donativos, a presidente do Fundo Social pede o apoio de quem for curtir o festival, que mantém as raízes do interior e da cultura caipira. Bom, Murilo, nós também tivemos uma percepção muito clara aí de como esse evento ele é procurado pelo público. A gente fez uma parceria aí com o pessoal da organização e a gente sorteou alguns convites. A gente teve mais de 1.000 pessoas que participaram do sorteio. Então isso mostra aí que as pessoas realmente querem participar do evento, né? Sim, a cidade tem uma carícia de eventos, né? A gente está vendo também os shows que estão acontecendo no Botafogo e todos eles sempre têm público, né? Sempre tem alguém que gosta de um determinado evento. Então a cidade é carente disso e quanto mais a gente conseguir realizar show, rodeio, shows no Botafogo, mais a cidade, a economia e Ribeirão ganham por tudo isso. Revide. E a Gabriela Mauli, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com alguns dos destaques do portal Revide. A Prefeitura de Ribeirão Preto autorizou o chamamento de 56 professores de Educação Básica 2, aprovados no processo seletivo 001/2022. Os docentes atuarão exclusivamente como professores mediadores na educação especial. O chamamento foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, dia 25 de abril, e a atribuição acontecerá na próxima semana, para início imediato. Agora vamos falar um pouquinho sobre cultura. Pela primeira vez, o João Rock, festival que já é tradicional aqui em Ribeirão Preto, terá em sua programação uma batalha de rimas com a presença de renomados MCs de todo o país. A ação, que promete ser um marco na cena do rap nacional, contará com a união de 3 grandes forças da cultura urbana brasileira: a Batalha da Aldeia, principal batalha de rima do país, o João Rock e a Casa 1. As informações completas sobre essa novidade você confere lá no portal Revide. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E a Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide dessa semana, que circula com a sua versão impressa. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. Assim como a Bel já mencionou aqui, né? A capa dessa edição é dedicada à AgriShow, essa feira sediada aqui em Ribeirão Preto, que é reconhecida como um dos principais eventos do agronegócio no país e até na América Latina. A matéria traz algumas das novidades deste ano, além de expectativas do público e estimativas de faturamento. Na entrevista, o presidente do Grupo São Lucas, Luiz Cláudio Oliveira, destaca a importância da gestão na área da saúde. E temos ainda o nosso querido Projeto Bairros, que dessa vez resgata a história do Jardim Irajá e do Jardim Botânico, 2 dos principais protagonistas do desenvolvimento urbano da Zona Sul. Lembrando que a edição dessa semana é impressa, então para garantir o seu exemplar, é só ir até um dos nossos pontos de distribuição. Lembrando também que o conteúdo fica disponível no nosso portal. Aí é só acessar www.revide.com.br. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de um filme que tem no Netflix, que se chama Deixa Ele Ir. Olha, eu acabei de ver esse filme, eu não gostei, porque eu achei que não gostei. Mas depois eu passei um pouquinho e eu gostei. Porque na verdade o que eu esperava dele era o que eu esperava dele. As atitudes do personagem, por exemplo. E não o que talvez ele faria mesmo. Talvez ele fosse mais... as atitudes do personagem sejam mais real do que eu esperava, no meu modo idealizado de ver um filme. Posto isso, é um bom filme. É com o Kevin Costner e... aquela atriz, como ela chama? Maravilhosa. Já vi vários filmes dela. Diane Lane. Eles são 2 avós que moram numa fazenda. É nos anos 60, se passa em 1961. E o filho dele trabalha com ele, é casado com a esposa dele, é casado com a esposa dele, eu acho. E tem um filho. E ele vai lá, conhece umas coisas lá, e o filho vai ter que morar com a esposa em outro lugar. E acaba mudando para outro estado. E a avó percebe que o marido novo da nora dela é violento e abusivo, tanto com a criança quanto com ela. E vai atrás. Quer ir atrás, o marido não quer, mas o marido acaba indo. É um filme que vai um drama, uma coisa assim, de tentar recuperar esse filho, mas ele explode numa
violência no final. Que lembra muitos filmes que a gente tinha de suspense, tipo Taxi Driver, da década de 70, em que não era uma violência desde o começo, uma coisa assim, porque hoje em dia você tem que fazer assim, porque senão a pessoa fica no celular, né? Então já começa matando. Esse não, são pessoas comuns que vão indo e vai crescendo de tensão. O que eles fazem, principalmente o marido, para tentar resgatar, eu não achei que era o que era para ser feito. Mas é porque eu esperava outra coisa. Não porque não era isso que se faz, na verdade. Vocês não entenderam nada, né? Tudo bem, mas depois que vocês assistirem, talvez vocês entendam. É um bom filme. E fora que você fica numa tensão de que vai acontecer bastante tempo. E geralmente ficar numa tensão quase o filme inteiro para ver o que vai acontecer é pior do que um monte de coisa acontecendo que você não gosta. Gera muito mais tensão, atenção do que as coisas acontecendo que você não gosta, um monte, um atrás da outra. Então é isso. Bye! Tchau! Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Aproveitem o feriado do Dia do Trabalho. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O RevideCast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu RevideCast, o podcast da Revide.